Entre Vênus e Marte entrega tudo e um pouco mais. Ficção científica, estética trash, política, gameada, viagem espacial e lendas urbanas são apenas alguns dos elementos que compõem o terceiro longa-metragem da cineasta mineira Cris Ventura. Ed Marte é o protagonista desse bem bolado tudo. Ed Marte representa uma figura intergaláctica que tenta salvar o planeta Terra do governo do caos. Um movimento extremista que está ameaçando os direitos da população que nela habita. Sua familiar? Olha que coisa mais linda! De repente A eu gente vi. decidiu assistir Entre Vênus e Marte quando estávamos no 13º olhar de cinema, sem saber absolutamente nada sobre o filme. E a gente se surpreendeu muito, porque ele entrega demais. O filme mescla elementos da ficção e da não ficção, traçando assim um paralelo entre a realidade e a distopia. É um documentário sobre a vida de Ed Marte, que é um artista, ativista dos direitos humanos e performer queer não binário de BH. Mas, ao mesmo tempo, também é uma ficção científica. Então, se eu tivesse que definir o filme em uma palavra só, com certeza seria ousadia. Ele é ousado em tudo que se propõe. É o exagero do real e o irreal no seu maior potencial. Então ele desafia todas as regras, dos gêneros cinematográficos, do binarismo, da montagem. Duas questões chamaram muito a nossa atenção no filme. Foram elas a direção de arte e a montagem. As duas foram executadas com excelência. A direção de arte deu ao filme o toque que ele precisava com a sua pegada trash. O carro e a nave de Ed, cobertos pelo papel alumínio, acrescentaram um toque cômico às cenas. Além disso, os figurinos, por mais bregas que sejam, capturaram a essência do filme e fazem total sentido para a história. A direção de arte foi precisa em suas escolhas. O filme não teria o mesmo impacto sem esses detalhes. A montagem é brilhante. Clara Croma, você é muito perspicaz. Demos boas risadas, principalmente na cena que Ed viaja flutuando pela galáxia de Maior. A montagem não é linear, ou seja, não tem um começo, meio e fim tão claro. A história transita bem entre o passado, o futuro e o presente, e o real e o fictício. É realmente uma aula de cinema experimental. Entre Vênus e Marte é sinônimo de resistência, perseverança e resiliência. Num bate-papo com parte da equipe depois da sessão, eles disseram que o filme foi rodado logo após a pandemia. Ele passou num edital de BH e praticamente todo o orçamento do filme veio dele. O nosso maior questionamento foi: como um projeto tão ousado e tão político passou num edital público num governo de direita? Pra gente foi um espanto, porque sendo estudantes de cinema no sul do Brasil, que, sejamos honestos, é onde tem a maior concentração de pessoas de direita por metro quadrado, fonte não foi preciso, podemos afirmar que isso jamais aconteceria num edital daqui. Aqui, uma crítica sutil, por menor que seja, provoca uma comoção imensa entre os extremistas de direita, superando qualquer indignação que poderia ter diante de temas mais importantes, como pessoas em situação de rua, fome, pobreza, guerras, enfim. Entre Vênus e Marte é como uma grande salada natalina cheia de ingredientes diferentes, mas que no final se complementam de maneira muito surpreendente, deixando todo mundo com uma sensação de quero mais.